Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá! Espero que todos estejam sobre a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. Como é bom levar energia boa para dentro de casa. Vocês sabem que o Evangelho no Lar propicia isso, para que você leve não só para o seu lar, mas para todos que estão à sua volta. Todos os seus vizinhos, a sua rua, o seu bairro, e assim nós vamos formando essa corrente luminosa de paz e amorosidade para todos que estão ao nosso lar, ao perto do nosso lar e no nosso mental. As pessoas que nós mentalizamos através dos nossos pensamentos, pedindo cura pelos enfermos, pedindo pelos que já são desencarnados, todos esses recebem nossa vibração de amor e de carinho. Por isso é importante estes momentos, que nós possamos pelo menos 1 horinha, meia horinha, 15 minutos de elevação, para que possamos nos conectar com tudo que é bom que nos rodeia. Por isso a importância de você fazer uma prece antes de sair de casa, o preparar-se para dormir daqui a pouco, você fazer um balanço de tudo que aconteceu no seu dia e assim ir pedindo paz, tranquilidade, que a sua mente entre num processo de luminosidade. Converse com seu corpo para que também ele sinta essa vibração boa. E se você está com algum órgão, alguma dor, converse também para que tudo haja para trabalhar essa dor, trabalhar o seu cansaço e revitalizar todos os seus órgãos e células. Como é maravilhoso ter esse controle mental sobre tudo à nossa volta. E só depende de nós, não é mesmo? Essa semana estamos trabalhando a família e falamos já sobre como a família é a primeira escola espiritual aonde nós aprendemos a lidar com o outro, a exercitar a nossa paciência, o perdão, a tolerância. E através da família é que somos aqueles sujeitos a construir famílias sólidas, uma sociedade também melhor ainda, pois com grupos de família sólidos, bem harmonizados, nós teremos também uma sociedade ajustada, aonde o egoísmo e conflitos não existirão. E, através disso, nós formamos os nossos elos e vínculos duradouros. Você já pensou os motivos de um espírito se reencontrar no lar de novo com outro espírito? O porquê que acontece isso? Às vezes você tem uma mãe, tem a mãe, tem o pai. Mas você se identifica tanto com aquela tia, tanto com aquela avó, tanto com uma madrinha. Por quê? O que te faz ter tanto amor, tanto apego pelaquela pessoa? É uma reaproximação kármica, aonde a pessoa nasce junto de novo e não é por acaso. Porque aquele amor você já trouxe de uma outra existência, aonde aquela sua madrinha era sua mãe, era sua filha,
ou era o seu marido, porque o espírito ele não tem sexo, né, gente? Então você pode vir hoje como um pai, amanhã como uma mãe, hoje como um menino, amanhã como uma menina. E nós somos assim, porque cada gênero ele também propicia um ensinamento. E é por isso que há essa pluralidade. Então, a gente não nasce junto por acaso. Muitos familiares são espíritos afins ou também antigos desafetos. Não é à toa que você não se entende com seu pai. Não é à toa que aquele filho é tão rebelde com você. Porque vem nesse processo kármico aonde vocês não conseguiram ter uma harmonia e vem juntos de novo. Mas é aquilo, a gente vem junto, a gente desencarnou, foi lá para a colônia espiritual, frequentou aquelas escolas espirituais aonde você viu o porquê aquele conflito que você tinha com seu filho. Lá você aprendeu, lá você descobriu. Porque agora a gente não entende. Mas quando a gente não tem mais o corpo físico, que a gente entra nessas escolas espirituais, é possível ver toda a nossa história de vida. E ali a gente compreender o porquê que a gente não se entendeu com um pai, com um filho, com uma mãe, com aquele amigo, com um primo. E o porquê ocasionou aquela cena onde houve uma finalização com a morte. E aí a gente começa a entender esse processo kármico que está nos acompanhando e gerando esse conflito interno dentro de nós, porque quando a gente reencarna, a gente esquece. Porque como eu poderia conviver bem, como eu poderia aceitar como filho alguém que me matou? Mas só através do amor filial é que eu posso perdoar. Que como eu posso matar um filho meu, embora aconteça? Mas é mais difícil, não é? Então você aprende a amar aquela pessoa. Você exercita o seu perdão e o cuidado. Porque às vezes teve essa culminância, esse desfecho de vida, mas também com um processo kármico de outras existências. Então, nada é por acaso, meu irmão. Tudo que está acontecendo hoje, todos esses conflitos, aonde esses familiares não se entendem, pois tem esse desafeto, com certeza vem de desavenças do nosso passado. Aonde nós deveríamos terem fechado aquela porta com a nova existência, mas a gente não conseguiu, porque a gente carrega dentro de nós tudo que é bom e tudo que é de ruim, todos os sentimentos bons e os sentimentos ruins. Por isso, agora, nessa existência, o trabalhar as coisas boas, o amar mais, o perdoar mais, o tolerar mais, o sermos mais humildes, mais indulgentes, porque assim nós estamos nos libertando desse processo kármico e estamos fazendo com que nosso espírito se eleve e aprendendo a ser pessoas melhores. É difícil? É. Alguém disse que era fácil? Não. Nenhuma passagem do Evangelho ele fala que viver é fácil, sucumbir é fácil, passar pelas provações é fácil. Não é. Mas aonde se torna fácil? Quando eu estudo, quando eu começo a ler, estudar o Evangelho, estudar todos os livros que Kardec nos deu, codificou através dessa doutrina maravilhosa, que é onde a gente aprende que nada é por acaso.
e que agora eu posso ser essa pessoa melhor. E depende de quem? Depende de mim, depende de você. Basta a gente querer. Então vamos parar? Vamos parar agora? Vamos fechar essa porta agora e consertar tudo isso? Para que a gente possa viver uma vida melhor e mais plena e mais amorosa? Parece difícil, mas não é não. Você consegue. Eu estou tentando conseguir também. Tá bom? E continuemos com o nosso programa. Vamos agora à continuação da leitura de ontem do livro Relicário de Luz, Autores Diversos, por Francisco Cândido Xavier. Continuação da leitura 11, Depois da Separação, onde um filho conversa com seus pais, depois de desencarnado. Agora temos um campo enorme à frente do coração, campo de serviço que, em suas mínimas particularidades, nos requisita a plantação de novos destinos. Começa na família e espraia-se infinito no território das vidas diferentes que se ligam às nossas por misteriosos elos do espírito. Não se sintam sozinhos, não sofram, não lastimem. Estamos juntos hoje quanto ontem, à procura de nossas sublimes realizações. Compreendo as dificuldades que ainda interferem com os nossos desejos. Entretanto, rogo-lhes coragem, doando nossas disponibilidades espirituais ao tempo, através da nossa aplicação incessante com o bem. Do tempo recebemos a quitação de nossos débitos, porque a divina providência nos entrega, por intermédio dele, os trabalhos que precisamos efetuar a benefício de nossa própria felicidade. Confiemos no Cristo para que o Cristo confie em nós. O sonho de solidariedade humana que nos vibra no peito não é uma luz que esteja nascendo de improviso no vaso de nossos sentimentos. Vem de longe, de muito longe, e tão grande é a importância de que se reveste, que a dor veio ao nosso encontro, despertando-nos para a divina edificação. Saciedade no mundo é prejuízo de nossa alma. É por isso que Jesus preferiu o madeiro do sacrifício, com a incompreensão dos homens e com a sede de amor. Rejubilemo-nos no calvário de nossa paixão por maiores luzes. A subida é áspera para quem deseja o ar puro dos cimos. Continuemos caminhando sob a inspiração do nosso Divino Mestre. É tudo o que poderemos fazer de melhor. De nós mesmos, atentos à insegurança de nossas aquisições, nosso passo seria vacilante entre a luz e a sombra, entre o bem e o mal. Com Cristo, porém, cessam as dúvidas, o sacrifício de nossos desejos aos desígnios do céu e a chave de nossa felicidade real. Mamãe, a vovó, envio os meus pensamentos muito carinhosos, como lembranças a todos de casa, envolvendo-os assim em meu coração, em meu carinho. Beija-lhes as mãos entrelaçadas com as minhas, o filho saudoso e reconhecido que, em cada dia, lhes segue afetuosamente os passos. Por Carlos Augusto. O que falar, não é, meu irmão, sobre esse texto, aonde a grande sabedoria se faz, a grande consolação é que a vida continua. Não importa que momentaneamente estamos separados fisicamente, mas ao pensar, ao irradiar uma prece, um pensamento,
isso tudo chega aos nossos entes queridos que não pertencem mais ao plano terreno, mas que nos observam de longe e que também possuem uma grande caminhada espiritual, que eles, através da sua libertação do corpo físico, consigam fazer o seu melhor. E a nós que ficamos aqui, continuemos com a nossa missão e, no mais breve possível, de acordo com Deus Pai Todo-Poderoso, estaremos juntos novamente. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço a presença dos nossos amigos espirituais neste momento de regeneração do planeta Terra, nos harmonizando e despertando o nosso amor incondicional. Agradecemos também aos amigos colaboradores que sempre nos socorrem em nossos pedidos de ajuda, colaborando no 13º para os nossos funcionários, para honrarmos com a nossa folha de pagamento e impostos. Sem vocês, nosso trabalho não poderia continuar. Muita gratidão! Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Está se aproximando nosso almoço fraterno, dia 16 de agosto, domingo. O nosso rodízio de massa com 3 molhos, bolonhesa ao sugo com manjericão e molho parisiense, salada e outras doces e guloseimas. Teremos dança ao vivo, show com o nosso querido Jubi, bingo e muita alegria. O almoço será no valor de R$30. Nossa programação da casa continua aqui na Paulo de Tarso. Quarta-feira, estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos, de 3 às 4. Quarta-feira, quinzenais, nossa palestra no nosso auditório, de 4h30 às 5h30. Quinta-feira, o Reiki, de 2h30 às 4h30. Quinta-feira também, reunião do luto no nosso auditório com a psicóloga Ceira, de 2 às 3. Todas essas atividades, quem puder colaborar com 1 quilo de alimento não perecível será muito bem-vindo. Nossa campanha da cadeira do papai continua. Agora faltam 13 cadeiras para que todas tenham conforto e assim possam descansar melhor após o almoço. Chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de agosto desta semana. Quem será? Eismênia Martins Campos, Carla Campos de Oliveira, Ângela Regina Siqueira de Barros, Natália Virgínia Bizarella dos Santos, Álvaro Tomás Clementino, parabéns Maria de Lourdes Gonçalves Rodrigues, que Deus ilumine e proteja. Chame seus amigos, compre o bolinho e com certeza será um dia muito feliz.
Agora que falamos sobre os aniversariantes e tudo que faz bem ao coração, vamos falar sobre os alimentos não perecíveis que tanto ajudam aqui a nossa casa, que seria arroz, açúcar, café e os produtos para fazer o mingau da vovó: farinha láctea, maizena, aveia e mucilon, óleo, biscoito creme cracker, biscoito tipo maizena e sucos diversos. Elas amam. Se você também puder ajudar com os produtos de limpeza, nós agradecemos, trazendo para casa cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixo de 200 litros ou 100 litros. Também serão muito bem-vindos. Se você não puder trazer esses itens até a casa, nós agradecemos a sua colaboração nas nossas agências, como a do Banco do Brasil. Gostaria de anotar? Então anote a nossa agência: 0001, dígito 9, conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir passar um Pix, o nosso Pix é o CNPJ 34022 756 000153. Nós também temos o Pix do Santander, que é o celular. Se puder anotar, 21 99 83 69710. Gostaria de saber a nossa agência e conta do Santander? Então fique à vontade, vou falar agora. A agência 4271, conta corrente 13004 1940. Você também será muito bem-vindo aqui, fazendo uma visita na nossa assistência, dando um abraço, um beijinho na nossa vovó. E elas vão adorar ter você aqui. Trazer um momento de alegria, de descontração, pode trazer também um lanche, um momento musical. Nossas vovós são tão festivas. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. E se você gostaria de fazer um momento festivo, anote o nosso contato aqui da ACEPT, Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, 21 2462 5176. Anote o nosso endereço. É aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Para você, lá no centro da cidade, fica mais perto? Então anote o nosso endereço da nossa sala, que é a Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, e fale com a Simone da 13 de Maio. O contato da nossa sala é 3190 3873. Por esse contato, você pode deixar o nome para a prece. Não se esqueça de escrever, tanto no e-mail como falar. Nomes enfermos, que é para oração. E nome desencarnado, para oração das pessoas que já não estão mais no nosso planeta, ok? A Simone estará sempre lá para lhe receber, de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro.
Gostaria de passar um e-mail com o nome da prece, o nome do aniversariante? Lembre-se, mandar o nome do aniversariante pelo menos com 1 mês de antecedência, ok? Para poder organizar na programação. Anote o nosso e-mail, por favor. nomeparaprece@gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do nosso programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Eu gostaria de pedir um favor. Quando você entrar no nosso canal, aperte o like, aquele joinha e ative o nosso sininho. E assim você estará por dentro de toda a nova programação que entra no canal. Nosso canal do YouTube, anote o endereço, @ACE Paulo de Tarso. Gostaria de ver as fotos das nossas vovós, do nosso almoço? Siga a gente no Instagram. Anote o endereço do Instagram, assistência_espírita_Paulo, ok? E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada.
Aqui estamos, ó Pai, a pedir o Teu amparo e as Tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do Teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do Teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Olá, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no seu capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nas instruções dos Espíritos, estamos aqui no seu item 11. A beneficência, que nos traz primeiramente uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel, em Bordeaux, 1861. Nosso irmão diz o seguinte: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesses compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dissipa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter única preocupação tornar felizes os outros,
Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar essas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterram nos corações maternos. Estou com fome. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide ao socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus irmãos bem-amados. E tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede que de misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte o reclame. Quanto bem a fazer! Ora, não vos queixais, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bens, doces alegrias e mais tarde, só Deus o sabe. Então, o nosso irmão está nos propondo aqui exatamente isso. Nós temos que usar a caridade como a chave que nos abre uma vida para uma vida mais feliz, mais tranquila. Como diz aqui, os momentos de felicidade que ele teve na Terra foi quando eventualmente ele estava praticando a caridade. E eu que falo sempre, não há felicidade maior que a gente sinta de que quando a gente faz um bem a uma pessoa, seja que tipo de bem for, econômico, material, moral, qualquer coisa que a gente faça de bem aos outros, automaticamente a gente se sente muito bem, a gente se sente feliz quando vê o rosto de satisfação da pessoa a quem a gente, de certa forma, ajudou. Então é o que ele está dizendo. Nós temos que prestar atenção nisso e se formos atentos, vamos ver que esses momentos nos tornam felizes. E se isso acontece mesmo, vamos fazer por onde que esses momentos se repitam, se prossigam sempre. Aí sim, nós estaremos com mais momentos felizes na nossa vida do que momentos menos felizes. Essa é a grande ideia. Como diz o nosso tema, fora da caridade não há salvação. É isso, irmãos. Temos que praticar a caridade independentemente de com quem, quando e onde quer que estejamos. Por hora ficaremos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Respostas da Vida, pelo Espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Leitura 19. Nos instantes difíceis. Nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente.
recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem de começar em nós mesmos. Você prepara o caminho de qualquer ocorrência pensando em torno delas. A palavra é porta de entrada para as suas realizações. Carregar ressentimentos será bloquear os seus próprios recursos. Encolerizar-se é dinamitar o seu próprio trabalho. Não sofra hoje pela neurose que talvez lhe venha comprovar a compreensão e a resistência em futuro remoto. Os problemas existirão sempre ao redor de nós, apesar de nós. Ouvide ofensas e desgostos, tribulações e sombras, e continue trabalhando quanto puder no bem de todos, recordando que o tópico mais importante de seu caminho será sempre servir. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermo: Jurema Barbosa do Carmo, Maria Barbosa Passos, Mateus Barbosa Passos, Orlando Goulart Medeiros, Sérgio Goulart Medeiros, Erci Goulart Medeiros, Valdir Barros Lima, Cândida da Silveira Medeiros, Aloir Orlando Medeiros, Robert Sastre de Carvalho, Patrícia Santos de Almeida, Luciene de Oliveira, Graça Ebreno Pereira da Silva, Caroline Pereira da Silva, Ana Maria Zariba Tavares, Cléo Fernandes, Rafael de Souza Coelho, Doroteia da Cruz Pinheiro, Davi Faria Lontra, Ana Maria Zariba Tavares, Ivanice Magalhães da Silva, Norival Ferreira de Magalhães, Sônia Mesquita Ferreira, Leda Guimarães de Brito, João Gomes da Nóbrega, Júnior Maria da Cruz, Fontoura Bittencourt e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Carmen Vincentim Matiello, José da Silva, Alice Garcia, Sônia Maria Joaquim, Orimar Oliveira Dias, Geni da Silva Samari, Estevão Samari, Marco Estevão Samari, Neri Vital de Andrade, Rútia Vilar do Amaral, Rútia Samari Sampaio, Paulo César Samari Sampaio, Solange Brandão, Alexandre Araújo, Neuza dos Santos, Bruno Eudes, Toshio Fujimoto, Wanda Paula, Valda Paula, Helena Pereira Marins, Aparecida Pereira Fidêncio, Tanã Moreno, Elza de Souza, Francisco Bento de Souza, João Alves Limondiz, Martinha Zenaide Mendes Coimbra, André Luiz Lopes Toledo, Ana Matos da Silva, Custódio Saturno de Souza, Josirene de Brito Nascimento, Vitor Manhães Pereira.
A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, reparte o teu pão com o faminto e apaga a sede nos lábios ressequidos de teu irmão. Mas não te esqueças de oferecer-lhe bálsamo para as chagas interiores, com o remédio do entendimento e do carinho, restaurando-lhe a força exaurida com a esperança quase morta. Jesus deseja ver com os nossos olhos, escutar com os nossos ouvidos e socorrer por nossas mãos. Não estendas os braços somente nos dias da grande necessidade do teu próximo, porque a dádiva tardia significa recusa. Sustenta a alegria edificante, alimenta o bom ânimo, ampara a boa vontade dos outros e dilata o estímulo nos corações que te cercam. De vez que muita gente existe recordando o semelhante apenas quando a miséria já reduziu a alma e a carne a farrapos de sombra e pó. Ante a maledicência, sê o verbo de Jesus, auxiliando o ausente, cujo nome é golpeado sem compaixão. Diante da palavra em desvario, aplica os ouvidos do amigo celestial e sê complacente com os escravos da ignorância e do infortúnio. À frente da aflição e do mal, usa os olhos do Cristo Jesus, enchendo-te de compreensão e amor para ajudar sempre. E, sobretudo, perante o trabalho digno, qualquer que ele seja, retém o júbilo de buscar as mãos de Jesus nas tuas mãos e coopera na execução das boas obras, sem o intuito de recompensa e sem a vaidade de parecer superior. Meu companheiro de todas as tardes, não repouses no serviço espontâneo do bem, e surpreenderás na tua fadiga um cântico de gloriosa e indefinível luz, porque o Senhor Jesus terá realmente encontrado em ti o sublime instrumento para a extensão do seu reino na terra. E tu sentirás tua alma alegre, como alegres são todas as almas que caminham para Deus.